Matemática é ciência que estuda sobre contagem. A matemática é a ciência dedutiva que se dedica ao estudo das propriedades das entidades abstratas e das suas relações. Matemática envolve uma permanente procura da verdade. Matemática é a ciência que estuda sobre quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações estatísticas. A matemática estuda sobre adição, subtração, multiplicação e divisão. A matemática estuda sobre os números 1, 2, 3, 4, 5 e etc. É a ciência do raciocínio lógico e abstrato. Olá, meus amigos. Sou Maria Baquita no programa Ensino à Distância. A disciplina que nós vamos aprender agora é Matemática do 10º ano, com o título Soma, Subtração, Multiplicação e Divisão Algébrica. Olá, meus alunos e telespectadores. Espero que estão bem. Hoje nós vamos aprender sobre a soma, subtração, multiplicação e divisão algébrica. Vamos lá. Somar ou subtrair monômios não é mais do que formar um polinômio constituído pela soma algébrica desses monômios. Variável é um símbolo dos elementos de um conjunto. X é um variável que representa todos os elementos num grupo, mas Y é outra variável que representa todos os elementos num grupo, diferentes de X. Variável X e Y caracteristicamente diferentes. Exemplos: x mais x igual a 3x. X ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 3x ao quadrado. São os exemplos que mostraram soma de um variável e resultado é monômio. Estes exemplos mostram soma de um variável igual a resultado é monômio, com outra variável e também iguais. Outro exemplo: y mais y mais y igual a 3y. Y ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3y ao quadrado. Se vocês encontraram, mas quando tem um problema misturado, um variável com outro variável, exemplo, x mais y mais x igual a 2x mais y. Porque quando organizaram, o variável x tem duas vezes e y um só. Meus alunos, depois de acompanhar a explicação sobre variável, a seguir vamos ver a interpretação de variável. Variável de movimentação das populações no mercado, nas ruas, escolas e outros. Variável de um grupo das pessoas, porque este grupo tem vários caráteres diferentes de altura, vestir, cara, sexo masculino e feminino. Variável dos alunos diferentes de turmas, numa sala e outros. São todos os variáveis que representam números desconhecidos, e estes números são chamados incógnitas e normalmente são representados por letras. Alguns livros e materiais escolares também os denominam de variáveis. Os números que acompanham essas incógnitas são chamados de coeficientes. Outro exemplo: uma plana como forma de hexágono. A medida de cada lado representa com variável x. Para obter o perímetro dessa forma, então soma de todos os lados. X mais x mais x mais x mais x e mais x igual a 6x. Significa 6 vezes x. Se x igual a 3, então 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 6 vezes 3, igual a 18. Mais outro exemplo: 21 ax mais y mais 32
x ao quadrado, y ao quadrado. 100x mais y mais 2a mais 34b. X ao quadrado mais x mais 2y ao quadrado. Exemplo complexo. Explicação. 2x por 3x mais 1 por 2 é um exemplo complexo, mas com o método operação cruzada, multiplica numerador 2x vezes denominador 2, resultado é 4x, mais 3x no denominador vezes 1 em numerador igual a 3x, por 3x vezes 2, resultado 6x. Para além disso, soma 4x mais 3x, resultado é 7x para numerador e mantém-se 6x no denominador. Resultado dessa forma é 7x por 6x. 5x menos 2x igual a 3x. Esta parte mantém-se à lateral e subtrair-se os coeficientes, então 5 menos 2 igual a 3. E mantém-se com letra x. A seguir, exercício com a forma algébrica 5x menos 5y menos 2x é unificar a parte lateral idêntica 5x menos 2x e menos 5y, então resultado é 3x menos 5y. 2xy ao cúbico, que ao quinto, menos 3xy ao cúbico, que ao quinto, igual a 9xy ao cúbico, que ao quinto. A forma algébrica com 12xy ao cúbico, que ao quinto, menos 3xy ao cúbico, que ao quinto, na parte lateral, dá crescente e também mesma com os outros, mesma lateral. 3 por 4, a quadrado x, menos 1 por 4, a quadrado x, igual a 1 por 2, a quadrado x. Mesmo que essa forma é mais complexa, mas com base desta operação é coeficiente. 3 por 4 menos 1 por 4 igual a 1 por 2. E mantém-se a parte lateral. A subtração algébrica é uma operação que não pode ser realizada quando os monômios na parte literal não idêntica. Quando isso acontecer, não pode ser subtrair tanto a parte literal e coeficientes. Veja o exemplo na tela. 3x ao quadrado menos 2x igual a 3x ao quadrado menos 2x. 5x menos 3y igual a 5x menos 3y. 12a menos 3a ao quadrado menos b ao cúbico menos c menos a ao quinto, b ao quarto, c ao sétimo igual a 12a menos 3 ao quadrado menos b ao cúbico menos c menos a ao quinto, b ao quarto, c ao sétimo. 3 por 4, ax menos 1 por 4, a ao quadrado, x ao cúbico, menos 5y menos 75 por 2, z igual a 3 por 4, ax menos 1 por 4, a quadrado, x ao cúbico, menos 5y menos 75 por 2, z. Meus alunos e telespectadores, depois de acompanhar a explicação sobre adição e subtração algébrica, continuaremos com as operações algébricas da multiplicação. Mas antes disso, vamos acompanhar as atividades cotidianas em relação à operação algébrica. A operação algébrica em relação às atividades dos alunos. Claramente, a importância algébrica para os alunos é para aumentar o valor dos alunos quando o valor da avaliação diária não é suficiente. O valor da avaliação diária é um valor alternativo quando o valor final não é suficiente. E outra parte, os alunos aproveitam álgebra
para economizar o dinheiro durante uma semana com os outros. Meus docentes e discentes, as operações algébricas é muito importante. A seguir, vamos acompanhar um exemplo sobre a atividade de uma dona da casa. Dona Elisa trabalha no supermercado. O salário dela é $200 de cada mês. Por outra parte, ela responsabiliza o dinheiro do seu marido, $400 de cada mês. Por seu manejamento, precisa de $100 para necessidade básica, $50 reserva para a saúde, $300 para pagar propinas dos seus filhos. E Dona Elisa duvida quanto custa e que ela prepara para a necessidade dos seus filhos durante uma semana. Por outro lado, ela precisa de $100 para depósito no banco. Se Dona Elisa pode operar com algébrica, ela sabe quanto custa a necessidade dos seus filhos durante uma semana. Sabemos que necessidade dos seus filhos durante uma semana igual a X. Então, $200 mais $400 menos $100 igual a $100 mais $500 mais $300 mais 4 vezes 2x. 200 mais 400 menos 100 igual a 100 mais 50 mais 300 mais 4 vezes 2x. 200 mais 400 igual a 600. Menos 100 igual a 500. 100 mais 50 mais 300 mais 4 vezes 2x igual a 450 mais 4 vezes 2x é 8x. 500 igual a 450 mais 8x. 500 menos 450 igual a 8x. 500 menos 450 igual a 50 e 50 igual a 8x. X igual a 50 por 8. X igual a 6,25. Por que 4 vezes 2x? Porque um mês são 4 semanas. 2x é necessidade dos seus filhos. Portanto, necessidade dos seus filhos durante uma semana é $6,25. Já assistimos o exemplo de aplicação de operação algébrica e vamos continuar outra operação da multiplicação algébrica. Multiplicação algébrica é uma forma. Multiplicação de monômios com as mesmas letras. Exemplo: A. 2x vezes 3x igual a 6x ao quadrado. Quando temos multiplicação de monômios com as mesmas letras, multiplicando-se os coeficientes para coeficientes e variáveis para variáveis. Quando duas variáveis multiplicam, x vezes x igual a x elevado 1 mais 1 igual a x elevado 2 ou x ao quadrado, porque cada variável sempre é elevado 1. P. X ao quadrado y vezes 4x y ao cúbico igual a 4x ao cúbico y ao quarto. Quando temos multiplicação de monômios com as mesmas letras e diferentes de graus, então multiplicando-se os coeficientes para coeficientes e variáveis para variáveis. Só que precisamos de cuidar com o grau de monômios. Quando x ao quadrado y vezes 4x y ao cúbico igual a 4x ao cúbico y ao quarto. C. Xy por 2 vezes 4x ao quadrado y igual a 2x ao cúbico y ao quadrado. Quando temos multiplicação de monômios,
de fração com as mesmas letras e diferentes de graus, então multiplicando-se os coeficientes para coeficientes e variáveis para variáveis. Mantêm-se os denominadores e multiplicam-se os numeradores x, y por 2 vezes 4x ao quadrado y igual a 2x ao cúbico y ao quadrado. Numerador com coeficiente 4 podem dividir denominador 2. D. 4x ao quadrado y ao quarto z vezes 1 por 2 x ao cúbico y z ao quadrado igual a 2x ao quinto y ao quinto z ao cúbico. Mesma com exercício anterior. Multiplicação de monômios cujas partes literais têm letras todas diferentes. Exemplos. A. 2x vezes 3yz igual a 6x yz. Quando temos multiplicação de monômios cujas partes literais têm letras todas diferentes, então multiplicam-se os coeficientes para coeficientes e mantêm-se variáveis porque dois fatores diferentes de variáveis. 2x vezes 3yz igual a 6x yz. B. X ao quadrado y vezes 4z ao cúbico igual a 4x ao quadrado yz ao quarto. O processo de operação mesmo com exercício anterior. C. X, y por 2 vezes 4 igual a 2x, y. Se vocês encontram com o exercício assim, então somente multiplica o numerador com o segundo fator é x, y vezes 4 igual a 4x, y. E mantém-se o denominador é 2, resultado de x, y por 2 vezes 4 igual a 2x, y, porque 4 por 2 igual a 2. D. 2 por 3 AB vezes 4C D ao quadrado igual a 8 por 3 ABCD ao quadrado. O processo de operação, mesmo com exercício anterior. Os monômios a multiplicar têm algumas letras em comum e outras não. Exemplos. A. 2xy vezes 3x ao quadrado igual a 6x ao cúbico y. Quando temos multiplicação de monômios com algumas letras em comum e outras não, então multiplica-se os coeficientes para coeficientes e mesma variáveis. Mantêm-se variáveis diferentes. 2xy vezes 3x ao quadrado igual a 6x ao cúbico y. B. X ao quadrado y vezes 4x z ao cúbico igual a 4x ao cúbico y z ao cúbico. Este exercício, mesmo com exercício anterior. Meus alunos, vamos ver a explicação sobre multiplicação de monômios por polinômios. A multiplicação de um monômio por um polinômio usa-se a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Veja no meu lado. Propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. A vezes B mais C igual a A vezes B mais A vezes C igual a AB mais AC. Para entender melhor sobre essa questão, vamos ver exemplo a seguir. Exemplos. A. 3x ao quadrado vezes, entre parênteses, x mais 2, igual a, baseando a propriedade da multiplicação em relação à adição, então multiplica 3x ao quadrado com x e 3x ao quadrado com 2. Resultado é 3x ao cúbico mais 6x ao quadrado, porque 3x ao quadrado vezes x igual a 3x ao cúbico e 3x ao quadrado vezes 2 igual a 6x ao quadrado.
Para multiplicação, 3x ao quadrado vezes, entre parênteses, x mais 2 igual a 3x ao cúbico mais 6x ao quadrado. B. Entre parênteses, negativa AB vezes, entre parênteses, 1 menos a ao quadrado. Com propriedade de semelhança, multiplica, entre parênteses, negativa AB com 1 e multiplica negativa AB com negativa a ao quadrado. Este processo é negativa AB vezes 1 mais negativa AB vezes negativa a ao quadrado. E resultado é negativa AB mais a ao cúbico B. 1 por 3xy vezes 2x ao quadrado menos xz igual a 1 por 3xy vezes 2x ao quadrado menos 1 por 3xy vezes xz igual a 2 por 3x ao cúbico y menos 1 por 3x ao quadrado yz. Meus alunos, depois de acompanhar a explicação da multiplicação algébrica, continuaremos com a divisão algébrica. A divisão algébrica com monômios em que o divisor tem a mesma letra do dividendo, usa-se a propriedade da divisão de potência. A elevado m a dividir por a elevado n igual a elevado m menos n. Exemplo: a 6x ao quadrado a dividir por 3x. Baseando-se na propriedade da divisão de potenciação, a elevado m a dividir por a elevado n igual a elevado m menos n. Então, 6x ao quadrado a dividir por 3x igual a 6 a dividir por 3 igual a 2 e x ao quadrado a dividir por x é x elevado a 2 menos 1 igual a x elevado a 1 igual a x. Resultado é 2x elevado a 2 menos 1 igual a 2x. B. 4x ao quadrado y ao quinto a dividir por x ao quadrado y ao cúbico igual a, com a mesma propriedade, 4 a dividir por 1 igual a 4. X ao quadrado a dividir por x ao quadrado igual a x elevado a 2 menos 2 igual a x elevado a 0. E também variável y elevado a 5 a dividir por y elevado a 3 igual a y elevado a 5 menos 3 igual a y elevado a 2, ou y ao quadrado. Com essas operações, teve 4y ao quadrado. Notamos x elevado a 0 igual a 1. C. X ao cúbico, y ao cúbico por 2. A dividir por 2x ao quadrado y igual a 1 por 4 xy ao quadrado. Se vocês se encontram com esses problemas, divisão e fração, multiplica o numerador do primeiro fator com o denominador do segundo fatores. Por o denominador composto por denominador do primeiro fator, multiplica com o numerador do segundo fator. Resultado é 1 por 4 xy ao quadrado. Entretanto, se vocês encontram com o exemplo de negativa 2x ao quadrado y ao cúbico a dividir por x, somente dividem x ao quadrado por x igual a x elevado a 2 menos 1 é x e mantém-se coeficiente e outro variável, resultado fica negativa 2xy ao cúbico. O processo de operação de exemplo a seguir e mesma com o exemplo antes é a ao cúbico bc a dividir por negativa 2bc igual a negativa 1 por 2 a ao cúbico b elevado a 0 c elevado a 0 igual a
negativa 1 por 2a ao cúbico. F. AB ao quadrado, C, a dividir por 2AB ao quadrado, C, igual a 1 por 2. Telespectadores, vocês entenderam? Acho que vocês entenderam. Vamos aprender a divisão algébrica de polinômio por polinômio. Vamos agora com o professor. Esta é a parte dividendo, divisor, resto e quociente. Exemplo: 5x ao quadrado mais 4 menos 3x divide por x ao quadrado menos x mais 1. Meus alunos, para resolver esse problema, primeiramente escreva o dividendo com soma de parcelas de potências decrescentes de x, colocando 0 quando a potência não comparece. 5x ao cúbico mais 0x ao quadrado menos 3x mais 4. Faça o mesmo com o divisor, no caso, ele já se encontra nessa forma. Agora, disponha as expressões como em uma divisão de números. 5x ao cúbico mais 0x ao quadrado menos 3x mais 4 a dividir por x ao quadrado menos x mais 1. Divida 5x ao cúbico, primeira parcela do dividendo, por x ao quadrado. Primeira parcela do divisor para obter 5x. Primeira parcela do quociente. 5x ao cúbico mais 0x ao quadrado menos 3x mais 4 a dividir por x ao quadrado menos x mais 1. É 5x. Multiplica 5x pelo divisor, mudando o sinal para obter negativa 5x ao cúbico mais 5x ao quadrado menos 5x. Escreva para somar com ele. Perceba que o primeiro termo foi anulado. Isso sempre deverá acontecer. Vamos continuar o processo. Divida 5x ao quadrado por x ao quadrado e irá obter 5. Depois multiplique 5 pelo divisor, mudando o sinal para obter negativa 5x ao quadrado mais 5x menos 5. Escreva este polinômio abaixo do dividendo para somar com ele. Foi a nossa aula de matemática que acabamos de aprender. Espero que sirva nas vossas aulas. Eu, Maria Baquita, e a equipa da mídia educativa agradecemos a vossa atenção. Voltaremos a aprender na próxima semana com outro título. Até já!